Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dá um joinha aí, acompanhe as nossas mensagens. Estamos estudando sobre o Sermão do Monte, estamos no capítulo 7. Jesus havia falado sobre o fundamento do seu ensino até então. E aí chegamos nessa parte de como nós podemos ter isso que Jesus ensinou escrito nos nossos corações. Como nós podemos andar nesse mundo como Jesus andou. Como nós podemos realmente fazer aquilo que Jesus nos manda. Então Jesus entra nesse assunto e ele diz que nós devemos pedir, que nós devemos buscar, que nós devemos bater. Mas lá em Lucas 11:13, o Lucas, ao escrever sobre isso que Jesus estava falando, ele nos dá uma luz sobre o que é que nós devemos pedir, buscar e bater. Presta bem atenção. Lucas 11, verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Qual pai dentre vós que o filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra? Se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que o pedirem. Jesus estava falando do Espírito Santo. Sem ter o Espírito Santo em nós, não tem como nós fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus, o caminho de Cristo, não é uma questão de esforço, nem de colocar toda a nossa vontade, desejo em fazer o que Ele manda. Sim, precisamos fazer tudo isso, claro. Mas sem a ajuda, sem a presença do Espírito Santo em nós, isso não é possível. É isso que Jesus estava tentando nos falar. Que tudo aquilo que ele estava ensinando, tudo que ele começou a ensinar desde o capítulo 5, todo o seu ensino só pode estar na nossa vida se nós tivermos o Espírito Santo. E como nós recebemos o Espírito Santo, né? Eu queria falar hoje sobre isso. Primeiro, quem é o Espírito Santo e depois como nós recebemos o Espírito Santo. E quando a gente fala sobre o Espírito Santo, nós não estamos falando outra coisa que não seja o Espírito do próprio Deus. Eu sei que muitas pessoas, né, isso tem a ver com os concílios da igreja e a teologia da igreja institucional, que começou lá com a igreja romana e foi passada pelas diversas igrejas protestantes. Há uma ideia que o Espírito Santo seria a terceira pessoa da Trindade, que Deus seria um Deus em três pessoas. Mas será que é isso que a Bíblia realmente ensina? De fato, o Espírito Santo é uma pessoa, isso não há dúvida. O Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é a pessoa divina. Nós encontramos pela primeira vez o Espírito Santo no livro de Gênesis, lá no comecinho, no capítulo 1 de Gênesis, diz o seguinte, capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa é a primeira menção do Espírito de Deus nas Escrituras. E se a gente for lá em João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, que fala também sobre Jesus Cristo, fala sobre a criação. Vamos abrir lá, João 1, texto conhecido. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando a Bíblia diz que no princípio
Deus criou o céu e a terra, João nos revela que Deus fez isso através da palavra, através do verbo. Esse verbo que estava com Deus e esse verbo que era Deus. Aqui nós temos duas coisas. Primeiro, a palavra, por sair de Deus, ela é o próprio Deus. E como essa palavra se manifestou? Ela se manifestou em espírito. Isso é uma coisa que precisamos entender. O Espírito de Deus, que estava no início da criação, que criou todas as coisas, é uma manifestação de Deus no tempo e no espaço. Sabemos que Deus é eterno, sabemos que Deus é infinito, sabemos que Deus, o Pai, né? Nós não podemos contemplá-lo pela sua própria grandeza e glória. E é óbvio que Deus não poderia caber dentro da criação, apesar de que a criação, às vezes para nós, quando nós pensamos no universo, temos até uma ideia que ele seja infinito. O universo não é infinito. Apesar do universo ser muito grande, né? Perto de Deus ele não é nada. É óbvio que Deus, pela sua grandeza, como Deus, na sua condição divina, ele não pode estar, né, dentro do universo. Na verdade, ele nem poderia criar o universo, porque a sua própria glória eterna destruiria o universo que ele criou. Então Deus, ele vai gerar um filho no princípio, né? Ele vai gerar um filho, ou seja, ele vai gerar algo dentro dele, que vai sair dele, e esse que ele cria, né? Que a Bíblia chama de o verbo, que Orígenes chamava de o logos, que as escrituras chamam de a palavra. Esse é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o próprio Filho de Deus. Claro, Filho de Deus antes de se encarnar. O Filho de Deus que estava no princípio. O Filho de Deus que é o próprio Deus manifesto em espírito. E isso é claro quando você lê as Escrituras, que quando falamos do Espírito de Deus, tanto estamos falando do Pai, porque foi do Pai que o Espírito saiu, quanto estamos falando do Filho, porque foi o que se tornou o Espírito ao sair do Pai. Ao sair do Pai, o Espírito é o Filho de Deus. E para mim isso é muito claro, porque a Bíblia fala, né? João fala que a vida Jesus falando que a vida eterna é essa, que conheçam a Deus, a ti, né? Se referindo a Deus, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Ou seja, essa relação entre o Pai e o Filho, que está no princípio com Deus. O Pai gera o Filho manifesta-se como o Espírito de Deus na criação. Por isso a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, mas também diz que foi Cristo que criou todas as coisas. Porque Cristo saiu de Deus, ele era do princípio o Espírito de Deus, o Verbo, a palavra. E isso para mim é muito claro nas Escrituras. Muito bem, seguindo aí, um outro momento que a gente vê claramente que o Espírito se refere a Deus, né? Em algumas passagens está falando diretamente do Pai, em outras passagens vai estar falando do Filho de Deus, porque o Filho de Deus saiu do Pai, ele e o Pai são um. Quem vê o Filho vê o Pai. O Filho é a manifestação visível do Pai, que é invisível.
é aquilo que nós podemos conhecer do Deus desconhecido, é a revelação que nós podemos entender do mistério de Deus. Então Jesus é o visível do invisível. E a Bíblia diz isso claramente, em várias passagens do Novo Testamento. E agora eu gostaria que nós fôssemos lá para Mateus 3,11, para mostrar para você que o Espírito de Deus se refere ao Pai. Mateus 3,11. Mateus 3,11. Esse texto está falando do nascimento de Jesus, da concepção de Jesus. Perdão, não é Mateus 3,11, é Lucas 1,35, desculpa, Lucas 1,35. Vou falar de Mateus 3,11, mas daqui eu vou. Lucas 1,35, uma passagem também conhecida de todos, mas às vezes a gente não presta atenção, né? Lucas 1,35. Olha o que diz. Aqui é a conversa do arcanjo Gabriel com Maria, dizendo que ela iria trazer Jesus ao mundo. E tem um momento que ela pergunta, né? No verso 34, disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Sabemos que ela era noiva de Jesus, né? Os judeus casavam assim, né? Havia primeiro um noivado e depois o casamento propriamente dito, a união propriamente dita. E ela pergunta como ela poderia ser mãe do Filho de Deus, trazer Jesus ao mundo, trazer o homem ao mundo, se ela não conhecia, não tinha relação com homem algum. Olha o que diz o arcanjo Gabriel. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Hoje há uma discussão aí no meio dos teólogos, né, modernistas, questionando o nascimento virginal de Cristo, porque aquilo ali, o texto de Isaías não queria dizer bem isso, né? Mas presta bem atenção, eles estão muito preocupados com a palavra, mas não com o que narra as Escrituras. É bem verdade que eles não creem nos textos das Escrituras, mas olha, entenda por que era necessário que Maria fosse virgem para trazer Jesus ao mundo. A questão aqui é que Jesus é filho do próprio Deus. E aqui é muito importante que nós entendamos, porque o texto é muito claro, que o que está acontecendo, que iria acontecer com Maria, é que o próprio Deus, como diz lá em Filipenses 2, esvaziaria e se tornaria um homem no ventre dela. É por isso que o Espírito de Deus a cobriria com a sua sombra, e é por isso que o arcanjo Gabriel diz que o ente santo que dela iria nascer é filho de Deus, porque está se referindo ao Espírito de Deus. Ou seja, se Jesus saiu no princípio de Deus como Espírito, agora esse mesmo Espírito, ele iria sair como homem. É assim que funciona na economia de Deus. Então Jesus é o Espírito de Deus que estava no princípio, a palavra de Deus, o verbo de Deus, a manifestação visível de Deus. E esse Espírito de Deus é que se tornou, ou que gerou o homem Jesus no ventre de Maria. Se o Espírito Santo fosse a terceira pessoa da divindade, aqueles que criticam a Trindade, e às vezes faz muito sentido o que eles falam, perguntam se Jesus é filho do Pai ou mas diz a Bíblia que foi o Espírito que o gerou. Mas quando nós entendemos que nós estamos falando de um único Deus, de um Deus que no princípio se manifesta
para criar como o Espírito. Então, o Espírito de Deus é o Espírito do Pai. Não é uma pessoa distinta, como se Deus fosse 3 pessoas. Mas é a pessoa de Deus manifestada de uma forma diferente. Agora, quando ele gera Jesus no ventre de Maria, aí nós temos o Espírito se tornando uma pessoa humana. E aí nós podemos falar assim, de 2 pessoas, né? Porque ao se tornar humano, ao crescer como homem, ao ter uma mente humana, uma alma humana, ao ser um homem de verdade, né? Porque Jesus veio na terra como homem, né? Mas ele saiu do Pai, primeiramente no princípio como Espírito, e agora tornando-se homem. Isso é muito importante. É esse Espírito, que é o Espírito de Cristo, que precisa estar em nós. E agora nós vamos lá, agora sim, Mateus 3,11. Mateus 3,11. Mateus 3,11. Testemunho de João. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sim, só Jesus pode nos batizar com o Espírito Santo, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia ensina que ele foi glorificado. O homem Jesus foi glorificado. E significa que ele foi revestido da sua glória pelo Espírito Santo de Deus, que é o Espírito de Deus, e por isso ele nos pode dar do seu Espírito. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, muitas vezes estamos nos referindo ao Espírito do Pai na criação, que é o próprio Cristo. Mas quando nós falamos do Espírito Santo, que Jesus nos batiza, porque é esse o batismo que salva, não tem nada a ver com batismo com água, nem o próprio Jesus batizava com água, isso foi uma coisa dos apóstolos, né? Está muito ligado ao fato de que, porque João Batista batizava para arrependimento, os apóstolos conservaram essa prática de João, batizando as pessoas em nome de Jesus, no Novo Testamento, e essa vai se tornar depois, com a Igreja Católica, um sacramento e mantido pelos protestantes, mas a Bíblia fala, Paulo fala em Efésios que só há um batismo, então é óbvio que não está se referindo ao batismo de água, derivado do batismo de João, ainda que tenha sido os apóstolos que tenham estabelecido esse batismo também. Não é esse o batismo que salva, não é esse o batismo que Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo, mas o batismo do Espírito Santo, esse que João mencionou, quando disse, eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Que Deus possa nos ter aberto o entendimento. Precisamos do Espírito Santo e quando cremos, e quando nos rendemos totalmente a Cristo, ele nos batiza com o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo em nós que nos capacita de fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.